gente inverte a bola. Sim. É o jogo do Fluminense. O que não deveria ser um elogio ao Diniz, né? Porque durante muito tempo ele foi acusado de ficar preso às próprias certezas. Então, mas esse é um elogio. Ele ganha uma valência a mais para o time dele. Ele entendeu o jogo. E o Lelê, quando o Lelê chega, eu até faço uma análise, eu falo. Ele é um cara específico. O Lelê não é um jogador do jogo do Diniz. Ele não é o Cano, por exemplo. E por isso ele pode ser importante. E ele foi importante nesse contexto. A gente vê 3-0, mas o jogo não foi... Eu acho que o Fluminense até produziu, não foi fácil. Pelo segundo tempo, ok. Mas eu senti que também o América... ele jogou muito com encaixe de marcação individual, pressionando muito. O Pirani, por exemplo, teve muita dificuldade no jogo, porque ele não é um jogador de sustentar muito contato. Ele é um menino muito técnico, mas no contato ele sentiu. Só que o gol do Cano, que é logo depois do pênalti, já condiciona o jogo ao América sair um pouco mais. O Diniz entende que as coisas não estão funcionando. E aí sim ele fala, eu vou jogar então nas costas dessa zaga. O gol do Cano é impressionante, que já é um contra-ataque que é 1 contra 1. Sim. Só tinha um zagueiro na defesa do América naquela altura. E o John Kennedy, pra mim, desde o primeiro tempo, ele já fazia um jogo bom. Já tava jogando mesmo. Sustentando, às vezes, de costa. Ele não é um jogador grande, mas e força não tem a ver com... tamanho, né? Tamanho e com até massa porque, muscular. O professor vai lembrar dessa. Casim Richards, lembra do Casim? Casim, todo mundo olhou ele no primeiro treino do Corinthians e falou, esse cara deve ser grande. A primeira encostada que deram nele, ele já caiu naquele tamanho. Os caras falaram, não, ele não é forte, não. E o John Kennedy, assim, ele é um jogador diferente, ele já fez um paulista muito forte. Pelo que a gente conversa, a gente fala muito na base, precisa ter a cabecinha no lugar, porque é meio maluco, dá uma subida e tal. Só que ele tá com o cara certo, né? Essa é a imagem. Se começar a sair da linha, esse cara vai cuidar dele. Agora, pra mim foi um jogo muito atípico. Acho que o Fluminense foi inteligente em utilizar os momentos certos pra matar. E o Lelê, assim, que loucura, né? A trajetória desse cara, né, mano? Esses dias eu fiquei ainda sabendo da história que ele não quis subir no palco com o elenco do Fluminense para comemorar o título carioca. Jura? Ele falou, eu vou fazer parte disso daqui para frente. Eu ainda sou o Volta Redonda. Eu achei isso sensacional. Ele faz gol da semifinal, ok, afasta qualquer tipo de suspeita. E, na verdade, o dinizismo de hoje é isso, né? Eu acho que é um mérito o sufoco que o Fluminense tomou hoje, é ter sobrevivido. Não é isso que cobravam do dinizismo, de sobreviver? Não é isso que cobravam do Fernando Diniz? Sair daquele samba de uma nota só? Diziam que ele morria abraçado com a ideia. Ganhar no contra-ataque não é pecado no dia em que, inclusive porque ele tem jogadores para isso. E hoje o time tem maturidade para se recuperar de falhas. No primeiro tempo, a saída de bola não estava funcionando. O Fluminense, mesmo perdendo, consegue se recuperar. Já há um sistema de jogo preparado para isso, para o erro. E ainda assim, mesmo com o primeiro tempo abaixo, o Diniz se adapta e consegue fechar o jogo não só com uma vitória, mas coroando uma sequência muito pesada com resultados contundentes. São 13 gols nos últimos 4 jogos, só sofreu 3 gols, por outro lado. Então é um Fluminense consistente, um Fluminense que vai até mostrando possibilidades de variação. A gente enxergava um elenco do Fluminense mais justo, ali para um time titular, 3, 4 reservas. Agora a gente já enxerga. Justamente por isso a gente dizia que não ia segurar o campeonato brasileiro, né? Um campeonato de longevidade. Hoje isso se modifica um pouco? Mas o elenco foi montado para isso, porque ali por volta de setembro, outubro, o Fluminense teve uma queda física muito forte na temporada passada. Inclusive, é um momento que ele não conseguia. Ele oscila, depois ele sobe de novo porque ele sai da Copa do Brasil. E aí ele passa a não ter tanta aquela loucura e tal. E eu acho que, mais uma coisa, e aí eu acho que é um mérito, como o professor falou. O Diniz hoje é um treinador mais completo, porque a experiência é normal, pô. Eu até brincava aqui. Pô, a gente, há 10 anos atrás, quando vocês começaram, eu não comecei há 10 anos atrás, mas todo mundo, quando tá começando, erra e ainda tem inseguranças. E a experiência tá mostrando para ele. Hoje você vê um time mais encaixado para não tomar contra-ataque, com coberturas mais ajustadas. Você vê um time que, quando precisa colocar o bloco para trás também, se segura em alguns momentos. E aí a gente vê nessa temporada, indo por terra, o Diniz não poupa.
Apesar que isso eu acho que até meio anti-ciência, porque falavam muito do Jorge Jesus não poupa. Ele tirava 5, É que, na verdade, as pessoas têm na cabeça que poupar é não colocar os jogadores no jogo completo. E não é isso, e nesse calendário, se você não segurar uma hora ou outra um ou outro, você não precisa desmembrar o time inteiro. Hoje ele poupou do jogo. É isso, Renato. é Ele isso. acabou o jogo sem Ganso, ele foi tirando. Isso aí me deu de Guardiola. Isso. O Guardiola no City, todo jogo é isso, né? Faz 4 gols, hoje ele fez 3. Isso, fez 3, Tira metade do time. tirou. Não, mas uma coisa... E as 5... Tem um moço no Palmeiras que faz isso também. E as 5 substituições no futebol, pra gente pensar nesse sentido... Ajuda muito. Ajuda muito. Sim. E eu vou falar, eu no meu joguinho, tô com um elenco meio velho lá, que eu também não consigo trocar o time todo. O que eu faço? Eu troco um lateral e um zagueiro, um dos volantes, dos 4 de frente eu troco 2. São 5, exatamente. Eu tiro eles com meia hora antes de acabar o jogo e no próximo jogo eu tiro os outros. Eu tiro eles. E vou fazendo a gestão. Isso não é poupar, isso é dosar. Isso é dosar, é você equilibrar os minutos. Você falou que o Lelê não é um jogador para as características de jogo do Diniz, o Thiago Santos é menos ainda. Então, esse eu não entendi mesmo. Esse é difícil de entender. Problema. Esse é o ponto fora da curva. Aliás, ele entrou hoje e quase complicou a história. Mas é dentro dessa filosofia. Em tese, é o cara É que o Lelê, em vários jogos como o de hoje, você vai precisar da flechinha do cara correria pra atazanar. Todo time precisa, até o time do Guardiola vai precisar de alguém com correria. Ele pode não ser um cara com força pra brigar por titularidade, mas ele vai ser importante em viradas de situação de jogo, né? Mas é isso. Tem um outro lado. Agora o Thiago Santos... Tem um outro lado desse elenco do Fluminense que é um processo de observar que há um elenco envelhecido, jogadores muito experientes, e dá uma rejuvenescida. E aí entra Vitor Mendes, Lelê, acho que o Vitor Mendes vai ganhar essa vaga, hein? Não, o Vitor Mendes foi muito bem, mais um bom jogo dele. Precisa se habituar a esse tipo de saída de bola, ter um pouco mais de tranquilidade para jogar ali. Mas em termos de marcação, recuperação, fisicamente, nem se compara ao Felipe Melo, um jogador que consegue recuperar, ganhar na corrida do atacante numa recuperação. E o Alexander também ajuda a equilibrar essa média de idade. Então esse menino cresceu demais nos últimos anos. É um Fluminense que vai depender desses jogadores mais jovens para conseguir chegar a esse equilíbrio. E hoje, se tem um reparo ao trabalho do Diniz, é algo que já vem de algum tempo nessa temporada. É isso aí, o Cano batendo pênalti. O Cano pode fazer tudo no Fluminense, menos bater pênalti. Não é a dele, não é a do cara. A linguagem corporal dele é diferente, né? Ele não se sente tão à vontade. Mas como é que você tira um cara que tem 19 gols em 16 jogos? Isso é muito mais difícil de fazer do que bater. Então, é isso, é o que eu tô falando. Um cara tem 19 gols em 16 jogos. Pênalti, ele fala assim, deixa que eu bato. Não. Quem que vai falar não? O treinador antes de começar? Eu não tenho a estatística aqui, mas se você pegar a estatística de pênaltis, de aproveitamento do Cano em pênaltis, você vai ver que não é tão boa. Sim, eu sei. Então, assim, ó, você é ótimo pra fazer o gol, mas no pênalti você vai mal. O Dudu no Palmeiras não. Olha, a estatística do Cano batendo pênalti é terrível para um batedor oficial. Com esse número, ele jamais pode ser o primeiro cobrador. Ele, em Série A... Normalmente não é o Ganso que vinha batendo? Então, em Série A e Série B... O Fluminense é um mistério, porque esse ano, no clássico com o Botafogo no estadual, quem bateu foi o Calegari. Então, é isso. Ninguém entendeu, ninguém explicou até hoje. Mas aí é que tá. O Cano, em Série A, juntando Série A e Série B, que ele jogou pelo Vasco, o Cano bateu 9 pênaltis, errou 5. Então ele tem um aproveitamento menor que 50%. E no Fluminense, ele bateu 5 vezes e errou 3. Então ele não tem um aproveitamento nem superior a 50%. Então, ele pode bater, eventualmente, quando o Fluminense for para uma decisão de pênalti. Das alternadas. Quando tiver 3-0 já, você vai lá para dar uma confiança. E olhe lá, mas o Diniz precisa chamar essa responsa para ele. Essa responsabilidade tem de ser do treinador. Essa é uma pergunta legal para fazer numa coletiva. Como é que é decidido? Se os caras decidem eles? Porque ele é um cara que tem muito essa visão mais solta, né? Decidam vocês aí no campo. Tem treinador que faz isso. E ele justificou isso, nem foi ele, foi o Eduardo Barros, o auxiliar, depois do jogo do clássico contra o Botafogo. Ele tinha sido expulso ou estava suspenso, né? Eu não me lembro mais. No clássico contra o Botafogo, e aí justificaram dizendo que todos treinam e ali na hora eles decidiram e o Calegari estava mais... Precisa determinar. Ninguém explicou. O Ganso... Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Deixa aí o seu like, o seu comentário, o que vocês acharam do jogo do Fluminense
para cima do América Mineiro, se a expectativa está muito grande aí com esse time, com o futebol que vem apresentando, será que dá para o Fluminense sonhar com mais de um título nessa temporada? Será que o Fluminense consegue aí uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro ou uma Copa do Brasil? O que vocês acham que esse time consegue conquistar? O Diniz conseguindo, né, fazer esse rodízio, não rodízio, né, um rodízio jogando. Eu acho que o Fluminense consegue sim brigar por tudo. Se ele conseguir fazer o que o JJ fez no Flamengo em 2019, né, ele consegue, porque o Flamengo em 2019 não tinha um elenco grande, né, e mesmo assim conseguiu ganhar aí os 2 títulos. E o futebol que o Fluminense está jogando hoje é bem provável que ele consiga também. Valeu, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.